Muito bem, a Beatriz Ferretti trouxe esse assunto para a gente. O Cláudio Zaidan já está aqui conosco, né? Como acontece todas as quintas-feiras, para comentar. Cláudio, a Sônia, o Sabino, né? Também vão entrar aí na discussão conosco, mas eu vou passar a bola para o Zaidan aqui de início, para ele abrir esse debate, falando um pouco da repercussão dessas notícias que a Beatriz trouxe para nós. Bom dia para você, Cláudio Zaidan. Bom dia, Pedro Campos. Uma saudação a todos. Olha... Bom dia, Zaidan. Bom dia, Sônia. Bom dia. Nós tivemos uma forçação aí ontem no noticiário, né? Dizendo Dilma nega empréstimo à Rússia e tal. Isso é uma bobagem, né? Primeiro que o que aconteceu foi que ao anunciarem que ela se encontraria com o Putin e depois com o Ramaphosa, o presidente da África do Sul, especularam que nesse encontro ela acertaria um empréstimo do novo Banco de Desenvolvimento para a Rússia. E aí veio uma nota do banco dizendo não está prevista qualquer discussão a respeito disso. Até porque há uma posição do BRICS, posição apoiada pela Rússia, vale notar, que é pavimentar o caminho para a entrada de novos integrantes. Hoje há 22 pedidos formais para a entrada no BRICS. São 22 países, muito distintos entre si, né? Argentina, Argélia, Cazaquistão, Indonésia, Arábia Saudita, Emirados Árabes. Você tem uma lista de 22 países candidatos ao BRICS. E essa lista é formal, porque, na verdade, já são mais de 40 pedidos de adesão ao BRICS, só que mais de 20 ainda não formalizados. Por isso, não interessa agora para o Banco de Desenvolvimento, o novo Banco de Desenvolvimento, qualquer possibilidade de uma retaliação ocidental às ações do banco, caso eles, em desacordo com as sanções que foram impostas à Rússia, estabeleçam novas linhas de crédito. E não é nem isso que a Rússia quer, né? A Dilma não foi para ouvir do Putin, me empresta o dinheiro, e ela falou, não, isso é uma bobagem, né? Ela foi lá para saber qual a posição da Rússia em relação ao papel do novo Banco de Desenvolvimento nas discussões que vão acontecer na África do Sul. O Putin não irá à reunião na África do Sul. A África do Sul faz parte do Tribunal Penal Internacional, é signatária do tribunal. Então, se o Putin vai até lá, isso causaria um constrangimento para o Ramaphosa. Imagina ele pressionado a ordenar a prisão do Putin. Ele não faria isso. E é signatário. Então, para evitar esse constrangimento, o Putin não irá o Sergei Lavrov, que é o chanceler russo há muitos e muitos anos, né? O Lavrov responde perfeitamente pela política internacional da Rússia. E quanto à moeda comum, não tem nada a ver com moeda única e nem de uso corrente, isso não é para as pessoas usarem nas ruas, né? Mas a ideia é você ter moedas locais ou até uma moeda específica para relações comerciais entre os países do BRICS, e nós não estamos mais falando de 5, porque há 22 candidatos. Então percebam o tamanho da iniciativa. E na sequência, mais 20 países que já anunciaram que pedirão adesão, mas não formalizaram ainda. 22 já formalizaram. Porque a dolarização do comércio dá aos Estados Unidos o mecanismo fundamental para ele exercer esse tipo de pressão. Aplicar sanções. As sanções aplicadas ao Irã, as sanções aplicadas à Rússia, todas elas partem dessa premissa. Eu tenho a moeda com a qual vocês comercializam. Então eu estabeleço as sanções, né? A desdolarização é inevitável. Inevitável. Não é se ela vai ocorrer, mas com que velocidade ela vai ocorrer, não é? Porque a Arábia Saudita já disse que fará isso. Os Estados Unidos protestaram, eles não rompem com a Arábia Saudita, porque há além da importância no comércio de petróleo, a importância geoestratégica, né? A Arábia Saudita está numa região que além de conflagrada, você tem o Irã,
que os Estados Unidos veem como principal inimigo dele na região. Então, eles não querem, além disso, ter problemas com a Arábia Saudita, e já tem vários. Então, é inevitável que haja desdolarização, não é? Não significa uma ameaça à importância do dólar. Quem quiser usar dólar, vai usar, porque você usa a moeda na qual você confia. Isso em qualquer operação. Eu pego R$ 20 aqui e vou na padaria, o sujeito só aceita aquele pedaço de papel e me entrega pão e leite, porque aquele papel, ele sabe, tem valor, será aceito no supermercado, será aceito no banco. A relação de confiança é fundamental. Então, não é que o dólar será abandonado das relações comerciais, né? Mas ele será uma moeda a mais. Hoje, essa preponderância do dólar virou, sim, um mecanismo de utilização política. Os Estados Unidos usam o dólar como um mecanismo de pressão política e de domínio extraterritorial, né? Então, esse encontro da ex-presidente Dilma com o presidente russo, eu acho até que foi um tanto quanto superestimado, né? Porque, afinal de contas, era uma funcionária do BRICS, os dois se conhecem, o Dilma e Putin se encontraram por diversas ocasiões em encontros de presidentes dos países que compõem esse grupo, e, portanto, são pessoas conhecidas. Você vê que no encontro a imagem mostra ele bem relaxado, assim, né? E com a expressão de simpatia. O interesse dele também é receber alguém que representa o governo do Brasil, que é um país importante no contexto das nações, no momento em que ele está em guerra contra o mundo, né? Enfim, todo o mundo ocidental anda revoltado aí com o Putin depois da invasão da Ucrânia. Agora, a presidente Dilma, ela inclusive aproveitou a ocasião para ir, ela insistiu muito nesse encontro acabou sendo marcado sem grande dificuldade, porque ela queria agradecer, como tem agradecido aos diversos presidentes de países do BRICS, o aval que cada um deles deu à indicação que foi feita pelo Brasil para que ela ocupasse a presidência do banco, né? Mas é um discurso que ela fez, o Zaidan explicou isso bem, né? Um discurso que eu acho que sinaliza claramente o lançamento, ou pelo menos o lançamento, se não da moeda, mas das bases de uma futura moeda, desses países do BRICS, né? Lastreado em muito ouro, né? Os especialistas falam que sobretudo China e Rússia, têm estocado ouro, né? Há anos. Há anos, é isso mesmo, Cláudio. A Rússia foi o primeiro país a fazer esse movimento. Estocar ouro. Estocar ouro. Ela não buscou uma reserva em dólares, mas uma reserva em ouro. E há muito tempo, muito antes do Xi Jinping chegar ao poder, o Putin já defendia a desdolarização das relações comerciais no mundo. E Zaidan, falando desses novos integrantes aí interessados em fazer parte do grupo dos BRICS, Irã e Arábia Saudita, o que você diria? E Argélia, Argentina, Indonésia. Isso. Tem muita gente que eu falo Irã e Arábia Saudita, que são os mais... Eles se aproximaram, Sônia, aliás, isso foi uma jogada impressionante. A Rússia e China promoveram essa aproximação. E foi lenta, muito lenta, até que houve, este ano, um encontro em Moscou entre diplomatas dos dois países. É bom lembrar que, até o ano passado, o Mohammed bin Salman, que é o príncipe, o pai dele é o rei da Arábia Saudita, mas quem manda é ele, né? O pai dele tem problemas de saúde, já está idoso. Quem manda é o Mohammed bin Salman. E ele deixou claro, ano passado, que o maior inimigo para a Arábia Saudita é o Irã. Eles disputam não apenas influência econômica e política na região, mas há uma disputa religiosa. O Irã não apenas é um país majoritariamente xiita, mas o Irã é governado por uma estrutura de poder xiita. A principal autoridade, a autoridade suprema do Irã, é o Ayatollah Khomeini, que substituiu Khomeini. A revolução foi feita pelo clero xiita. E é um país, assim como o Iraque, majoritariamente xiita. A Arábia Saudita, além de ser majoritariamente sunita, ela é vista como guardiã, não só do Islã, por causa de Meca e Medina, mas também por conta da influência dos wahhabitas, né? Um dos movimentos ideológicos e teológicos mais importantes do Islã, que tem uma influência tremenda na família saudita.
Então, a questão era quando é que haverá uma guerra entre a Arábia Saudita e Irã. Não havia outra expectativa. E este ano, eles anunciam reaproximação, abertura de escritórios diplomáticos, reabertura de embaixadas e normalização de relações. Não há dúvida, e esse é o ponto crucial, exatamente, Sônia, porque o que está se formando não é apenas um grupo de países com a intenção de usar uma moeda que não seja o dólar. É um bloco econômico, comercial, político e militar. Assim como o Ocidente tem, sob as ordens dos Estados Unidos, já falamos aqui da, infelizmente, posição pusilânime da Europa hoje em relação aos Estados Unidos. Não é? A Alemanha, a França, o Reino Unido, uma posição, sabe, de Estado vassalo, né? Mas é um grande bloco econômico, ainda com a participação do Japão via G7, bloco militar, que tem a OTAN, a maior força militar da história da humanidade, e com o poder político, militar e econômico dos Estados Unidos. Agora, voltamos ao mundo bipolar que havia na Guerra Fria. Haverá um grande bloco com China, Rússia, todos esses países apoiando, e a grande dúvida, por isso há tantas pressões sobre o Brasil, é o que Brasil e Índia farão. Não é? Hoje, Brasil e Índia têm a ideia, eu quero ter boa relação com todo mundo, quero ter relações comerciais, diplomáticas, políticas, viver em paz com os dois blocos. Isso será possível até quando? E o governo da Índia cada vez mais dá sinais de se aproximar desse bloco formado por Rússia e China, além de fazer parte do BRICS, junto com a África do Sul. Né? Então, o movimento é muito mais do que em direção a uma moeda paralela ao dólar nas relações comerciais. É um movimento que vai desencadear um grande bloco político, econômico e militar. Zaidan, bom dia. A minha dúvida é bem mais simples, me ajuda aqui a tentar entender. Quando eu vi a primeira vez que se tratava de uma cúpula Rússia e África, eu fiquei pensando por que a África faz uma cúpula com um país que está em guerra, né? Isso não significa, de alguma forma, um posicionamento político? Não seria o normal esse cancelamento desse tipo de evento na Rússia? Como é que é essa cúpula, Zaidan? Não, de forma alguma. A África faz muito bem em manter relações normais com a Rússia. Não é? Faz muito bem. Lembram quando o Bolsonaro foi à Rússia? Uhum. E aqui, nossa, mas o que é isso? Está prestigiando. Não, ele fez muito bem. Fez muito bem. E quando o Lula disse que, quando recebeu o Lavrov aqui no Brasil, e disse que a relação do Brasil com a Rússia é absolutamente normal, assim como ele quer que com a Ucrânia seja normal, ele está absolutamente certo. E a África do Sul está sendo acusada pelo Ocidente de ter uma relação muito amistosa com a Rússia. E a resposta da África do Sul é que quem determina a política externa da África do Sul é o seu governo. Não é Washington, não é Londres. Essa decisão é tomada na África do Sul. E no caso da África como continente, a África é de uma diversidade, são 54 países. Não é? Você tem a África Árabe, a África Subsaariana, a África Meridional, cada qual com características muito distintas. Mas hoje, ninguém investe mais na África do que Rússia e China. Isso, eles não querem saber. Outro dia, o que o Ramaphosa falou para o Macron? Falou, Macron, há 600 milhões de africanos sem eletricidade. E a Europa só fala, e nós não queremos ajuda. Nós queremos comércio, parceria, investimento. Bom para todo mundo. A África não quer ajuda, ela não está numa posição mendicante, por favor. Não, de jeito nenhum. Ela quer ser tratada com respeito. Não é? Hoje, você tem 8 países que ainda são obrigados são obrigados a usarem a moeda francesa. O Macron só mudou o nome em 2019, né? Porque era o franco. Os franceses, a Sônia não usa o franco há anos, os franceses não usam o franco há anos, usam o euro. Mas na África eles impunham o uso do franco. E agora mudaram para o eco, né? A jogada de marketing do Macron, não, esse negócio realmente não funciona bem, nós não podemos ter essa imposição monetária sobre os países africanos, então vamos mudar o nome da moeda. Não mudou nada, mudou só o nome. Não é?
Então o Ocidente tem cometido muitos erros e depois reclama que a África não quer manter relações só com Rússia e China. Mas ela não quer ser obrigada a não ter relações com Rússia e China porque o Ocidente não quer. Cláudio Zaidan explicando pra gente aí o que está por trás dessa parte do noticiário internacional que você acompanha diariamente na Rádio Bandeirantes e no Band News TV. Zaidan, abraço para você, até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, Zaidan, tchau. beijão. São 9h08, intervalo. Daqui a pouquinho o Jornal Gente de volta aqui na Rádio Bandeirantes e também no canal Band News TV, como todas as manhãs. Rede Bandeirantes de Rádio.